Então essa criança com uma série de problemas comportamentais, problemas de relacionamento, dificuldade de aprendizado, obviamente quando chega à adolescência, somado a todas as transformações que nós observamos dentro de um corpo que chega à adolescência e que muitas vezes potencializa os conflitos, acaba manifestando ou comportamentos outros ainda que ampliaram a minha dificuldade de aprender, do processo propriamente de aprendizado. Nesse contexto, talvez para minimizar a minha angústia, aí eu já tinha 12 anos, eu comecei a fumar, né? Nessa oportunidade, fumava cigarro, e o cigarro, ele virou como se fosse uma muleta da minha realidade para poder comportar ou poder suportar a desagradável circunstância que estava ao meu redor. Foi nessa oportunidade também que eu conheci em sala de aula um colega que também tinha comportamentos disfuncionais, ou ele também tinha dificuldade de aprendizado. Era a turma lá do fundão, né? Eu também então sentava no fundão e nós dois basicamente não tínhamos quase que contato com o restante da turma. Nós vivíamos quase que um mundo à parte, um mundo paralelo. Ele gostava muito de desenhar e eu achava muito interessante a forma dos desenhos que ele fazia, e eu também procurava desenhar, mas eu não desenhava tão bem. Mas nós fizemos amizade nessa oportunidade, principalmente porque eu fumava, né? Fumava cigarro, e esse menino, ele fumava maconha nessa oportunidade. Então, na hora do recreio, nós saímos do colégio e nós íamos até um ambiente que ficava atrás do colégio, onde tinha, que era na Universidade Federal, que era o planetário da Universidade Federal, mas isso já faz muito tempo. Então, no planetário da Universidade Federal, nós subíamos no planetário, ele fumava o seu cigarro de maconha, eu fumava o meu cigarro convencional, e estava tudo certo. Depois retornávamos à aula, obviamente, acho que ele ainda com menos capacidade do que eu, de compreensão do conteúdo, porque por utilizar a maconha, acredito que ficava um pouco mais difícil a capacidade de manter o foco. Por minha vez, já tinha essa dificuldade de manter o foco, que mais tarde soube que a minha dificuldade em específico era decorrente por um transtorno bastante recorrente nos dias de hoje e talvez, acredito que hoje esse transtorno ele se torna mais evidente por conta do contexto em que nós vivemos, esse contexto acelerado, esse contexto digital que nós vivemos. Mas então, naquela oportunidade, eu fui diagnosticado com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Isso eu já estava mais ou menos com 13 anos de idade. Mas ainda retornando a essa circunstância com meu amigo, por sermos talvez os dois pré-adolescentes ou adolescentes com maior dificuldade, daquela sala nós acabamos nos unindo e andávamos bastante juntos. Em determinado momento, esse meu colega, ele teve um problema dentro de casa, um problema pessoal, e ele acabou se suicidando. O fato dele ter se suicidado, para mim foi extremamente chocante, foi muito infeliz, porque obviamente era um amigo que eu tinha, talvez um dos poucos amigos que eu tinha, e além disso, o fato dele usar, naquela época, né, ele fumava maconha, eu acabei sendo estigmatizado por conta dessa nossa relação. Então, obviamente, se ele fumava maconha, ficou evidente, inclusive a causa, né, uma das causas do suicídio foi justamente por causa da maconha, porque naquela oportunidade os pais descobriram que ele fumava maconha, acredito que ele já tinha outros problemas, né? Mas tudo isso reforçado acabou levando esse garoto ao suicídio. Mas como eu andava muito com ele obviamente era o meu amigo, a percepção do colégio como um todo foi de que também, no mínimo, eu não era uma boa companhia. Talvez eu, na posição de pai de outras crianças, teria também essa percepção de que o Pedro não era uma boa companhia. E tudo isso agravou mais ainda o meu processo de isolamento, a minha dificuldade de prestar atenção em sala de aula, que, como eu disse, possivelmente era decorrente de um transtorno psicológico, hoje bastante conhecido, chamado transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Eu era aquela criança que não conseguia prestar atenção em sala de aula, o que levava, obviamente, a minha dificuldade em compreender, e pela minha dificuldade em compreender e por esse desejo absurdo, pela minha dificuldade em permanecer sentado, eu acabava então manifestando esses comportamentos negativos que eram punidos, obviamente não podia ser de outra maneira, e que no fundo agravava mais ainda essa minha condição.